A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da parábola dos lavradores maus. Essa parábola está em 3 dos 4 evangelhos, né? Até porque o evangelho de João não cita parábola nenhuma. Está lá em Mateus 21, 33 ao 41, Marcos 21, do 1 ao 9, Lucas do 29 ao 16. O texto que nós vamos usar é o de Mateus 21, do 33 ao 41. Vamos passar para o texto aqui para a gente ler. Jesus disse assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no porta fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Olha, tem muita coisa interessante aqui. E primeiro nós vamos fazer uma análise da parábola inteira, né? Só para a gente poder se situar aqui, poder se situar vocês. É claro que quando a gente olha essa parábola, o amado vinhedo simboliza Israel. Ou seja, quando ele fala, você pode ver isso em muitos lugares das Escrituras, Deus atrelando Israel a uma vinha, né? E o proprietário, obviamente, é Deus. Então, assim, a vinha era o povo de Israel inteiro, a nação inteira. E essa cerca, né, que está em volta, se você estudar um pouco o costume daquela época, quando alguém plantava uma vinha, normalmente ela cercava-se aquela vinha com um muro, né? Construía uma torre, né, na vinha, de forma que o proprietário pudesse ficar lá em cima da torre vigiando a sua vinha inteira, né? Porque corria o risco de, quando ficava, né, quando os frutos estavam maduros, era alvo de pessoas pegarem, né? E ele lá de cima da torre ele conseguiria ver quem estava tentando roubar os frutos. Um outro costume que se tinha era de construir um lagar para prensar as uvas, né? E esse lagar era de que forma? Se fazia um do tonel em cima do outro, né? Se cavava no chão, numa parte subterrânea, um tonel com furo na parte de cima, e em cima desse tonel um outro tonel onde as pessoas entravam e pisavam as uvas. O suco, né, aquele suco que ia saindo conforme as uvas eram pisadas, caía por esse furo no tonel de baixo, e assim eram armazenadas as uvas, o suco, né, da uva. Uma outra coisa,
uma outra tradição, um outro costume, era quando alguém arrendava, né, a sua vinha para outras pessoas explorarem, né? Hoje hoje é a mesma coisa a gente privatizar, né? Hoje a gente fala sobre privatização, então é a mesma coisa, né? O arrendamento é como se fosse uma privatização, né? Quando o governo privatiza alguma coisa que é pública, ele normalmente dá uma concessão para aquela empresa ou aquele consórcio de empresas que pegou aquele arrendamento. Ele fica ele está arrendado por alguns anos, né? Ou seja, está privatizado por alguns anos, 20 anos, 30 anos, aquela empresa ou aquele grupo de empresas que ganharam a privatização, eles têm aquele período, né, de anos para explorar aquele lugar. Então esse arrendamento é a mesma coisa, né? Esse proprietário plantou a vinha e ele arrendou a alguns lavradores. E esses lavradores iriam por um período até que ele voltasse, né? Fala que o proprietário viajou e quando ele voltasse, ele pegaria a sua vinha de volta. Então, nesse período, a vinha estava arrendada com alguns lavradores. E a forma que se custeava, né? A forma como esse arrendamento era feito, conforme o proprietário recebia esse arrendamento, podia ser em dinheiro ou com o próprio produto da terra, né? Ou a empresa ela pagava X, né? Empresa, desculpa, ou aqueles lavradores pagavam X reais, X dinheiros por colheita, né? Ou eles pagavam X quilos do produto por colheita. Era ou de uma forma ou de outra. Como a gente vê na parábola, né, a forma como o proprietário aqui da vinha pede é a segunda opção, sobre produtos, né? Se você olhar aqui, deixa eu retornar para você ver. Ó. Se você olhar, diz assim, ó, aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Então, na verdade, o pagamento do arrendamento era parte dos frutos, ok? Então, o arrendamento aqui, a forma como foi arrendada para esses lavradores eles tinham que pagar com o próprio produto. E aí, quando esses homens, né, vieram pedir contas, né, esses homens, né, esses servos, né, você vê diferenciar os lavradores e os servos. Quando esses servos vieram pedir conta, ao invés deles prestarem conta e dar lá a quantidade de frutos que foi acordado, eles mataram aqueles servos. E esses servos, né, segundo já que a vinha era Israel, né, o proprietário era Deus, os lavradores eram os líderes, né, que tinham a responsabilidade de fazer aquela vinha gerar frutos, né? E os servos foram os profetas. Se você conhece a história de Israel, né? Israel ficou rebelde por muitos anos e Deus, volta e meia, enviava um profeta para alertar a Israel, os líderes de Israel, que eles estavam longe dos caminhos do Senhor. Assim foram com os reis, assim foram com os líderes. Só que eles mataram, né? E a gente pode ver alguns casos. Eu vou citar para vocês alguns profetas. Elias foi injuriado por
Jezabel, né? Jezabel, que era mulher de Acabe, perseguiu Elias o quanto pôde. Miqueias foi aprisionado por Acabe, né? Porque ele não profetizava as coisas que ele queria, né? Não falava as coisas que ele gostaria de ouvir. Eliseu foi ameaçado pelo rei Jeorão também. Zacarias foi apedrejado por ordem de Joás, que era um outro rei. Jeremias foi apedrejado no Egito pelos seus próprios compatriotas. E Isaías foi cortado ao meio com uma serra de madeira, segundo a tradição judaica, também pelos líderes, né? Esses são só alguns dos profetas, né, dos servos que foram enviados para que os lavradores prestassem conta, e eles mataram cada um deles. E por último, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus veio a este mundo, tentou falar com os líderes, né? Chamar a liderança ao arrependimento, à correção diante de Deus, né? E eles crucificaram a Cristo. E o grande interessante dessa parábola é que aqui Jesus, né? Jesus já na própria parábola, ele já prevê o fim, né? Ele já prevê o fim. Desculpa. Se você olhar aqui, eu falo assim, ó. Tá aqui falando assim, por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. Ou seja, Deus enviou seu filho ao mundo para poder levar o mundo ao arrependimento, para que eles se convertessem, né? A intenção de Deus era essa. Mas os lavradores, quando viram o filho, né, os líderes, aqueles que eram responsáveis pela vinha, que eram os fariseus, os mestres da lei, eles eram responsáveis pela vinha, eles eram a liderança do povo, aqueles que tinham que ensinar o povo a amar a Deus. E aí eles, ao invés de prestarem conta, eles disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo também e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram no porta fora da vinha, ou seja, fora de Israel, né? Jesus foi morto fora das portas de Jerusalém. Ele foi levado ao monte Caveira, fora das portas da cidade. Por isso que fala aqui, ó, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que farão aqueles lavradores? Você está falando do retorno de Deus. Quando Deus chamar esses líderes a julgamento, né? E aí fala aqui, ó, que Deus iria matar esses de forma horrível e arrendaria a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Ou seja, aqui está falando sobre o fato de Deus tirar de Israel e dar aos gentios, tirar dos judeus e dar aos gentios. E então Jesus estava meio que profetizando isso aqui. Ok? Então, fazendo a análise, vamos para a nossa conclusão, ou seja, o que essa parábola nos diz para os nossos dias, os dias atuais. Não muito diferente, porque a igreja de hoje é muito parecida, né? O povo de Deus é muito parecido, as atitudes muito parecidas com Israel antigamente. Então a gente sabe, né, que Deus confiou a sua vinha espiritual aos responsáveis por fazê-la produzir em seu nome. E eles iriam trabalhar conforme o livre-arbítrio. O que aconteceu? O povo de Deus hoje, né? O povo de Deus hoje precisa de cuidados, né? Ou seja, o povo em geral precisa ser ensinado, é preciso ser doutrinado, é preciso que aprenda
a amar o Senhor, aprenda a ter uma vida espiritual mais próxima de Deus. E essa responsabilidade é dada a quem? Né? É dada aos líderes. Né? A liderança, os pastores, os mestres, os bispos, os apóstolos, todos esses aí que dão um monte de nome, mas na verdade tem o mesmo nome, né? São os líderes que Deus coloca, ou que pelo menos se intitulam que Deus os colocou à frente do povo. Né? Então, Deus, quando chama um líder, quando chama um homem de Deus para liderar um povo, né? Ele, de certa forma, ele confia pessoas àquele ministério. Né? Ou seja, eu sou pastor e Deus confiou a mim algumas pessoas. Né? Eu sou responsável por ensinar, por conduzir espiritualmente algumas pessoas que são a vinha do Senhor, que são propriedade dele. As ovelhas que estão debaixo do meu ministério, elas não são minhas, né? Elas são de Jesus. O bom pastor é Jesus. Né? Eu sou apenas aquele que sou responsável em cuidar. Aqui nessa parábola, eu sou o lavrador, o que cuida da vinha, o que tem a responsabilidade de fazer essa vinha produzir frutos, que no caso é obras, né? Produzir frutos para a glória de Deus, para honrar o nome do Senhor. Essa é a minha responsabilidade. E uma coisa muito interessante é que esse proprietário, ele arrenda a vinha, mas ele não fica o tempo todo dizendo ali, né, de olho, faz. Não, ele arrenda a vinha e viaja. Ou seja, ele está de longe e deixa a cargo dos lavradores gerarem frutos daquela vinha conforme eles sabem que tem que fazer, né? Por exemplo, se eu sou alguém que busco a Deus, que conheço os ensinamentos de Deus, Deus não precisa ficar o tempo todo me dizendo passo a passo o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como eu tenho que conduzir as pessoas. É claro que um caso ou outro, uma situação ou outra, eu vou estar sempre buscando ao Senhor para que o Senhor me dê condições de conduzir aquelas pessoas. Mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas na verdade, como eu vou fazer, sou eu que vou escolher. Né, de alguma... Então, assim, eles iriam trabalhar conforme o livre-arbítrio. Agora, eu posso pegar o conhecimento que eu tenho de Deus, a forma, o evangelho na sua totalidade, puro, simples, eu posso ensinar ele na sua inteireza e integridade, ou então eu posso desvirtuar tudo, fazer de outro jeito, segundo o meu próprio benefício. É nisso que eu estou falando aqui, conforme o livre-arbítrio. Né? Porque é muito visível. Tem um monte de líder aí que fala um monte de besteira e conduz o povo erradamente e não cai um raio na cabeça dele. Né? Ele vai prestar conta um dia, assim como eu vou prestar conta um dia de tudo o que eu fiz. Ou seja, Deus enviará os seus anjos, Deus virá no fim dos tempos me pedir contas e eu vou ter que prestar essas contas a ele, né? E só que eu vou ter que ser responsável pela forma como eu conduzi as coisas, porque Deus me deu a liberdade, o livre-arbítrio de obedecê-lo ou não, né? Porque se Deus quisesse me forçar a obedecer, ele me forçaria. Não precisaria Cristo ter vindo, ele simplesmente criaria nós todos como robôs e nós obedeceríamos a sua vontade. Mas Deus
quer que a gente faça as coisas por amor. Então eu tenho o livre-arbítrio de fazer as coisas por amor, fazer as coisas segundo o que ele quer, por obediência, ou então, se eu não estou nem aí, né? Se eu olho mais para o meu umbigo do que para as coisas de Deus, eu vou fazer de outra forma. Então essa é a questão do livre-arbítrio que está escrito aí. E aí o que a gente vê tanto na parábola como a gente vê hoje, é um descaso muito grande dos líderes com o povo de Deus. Tem muita gente ensinando, né, o povo de Deus a viver aqui, aprender a ter uma vida confortável, bonita e bela aqui, prendendo as pessoas neste mundo, fazendo com que as pessoas amem cada vez o mundo, quando Deus fala em Jeremias: sai, povo meu, sai do meio deles, eu vou destruir esse povo, sai do meio deles. Ou seja, ao invés de os líderes tirarem as pessoas do mundo e fazê-las olhar para a eternidade, olhar para uma vida eterna, estão cada vez mais enchendo elas de coisas para elas viverem aqui. Por isso que você vê hoje na televisão um monte de pastores pregando, né, parece mais um livrinho, uma pregação de autoajuda, de como ser bem-sucedido, de como se livrar do mal, de como, sabe, aquela coisa, aquele monte de parece um negócio de autoajuda para as pessoas viverem aqui. E nós somos chamados a não olhar para este mundo e olhar para a vida eterna, olhar para as coisas que estão além desta vida. Claro, vivemos nesse mundo, claro, precisamos interagir com esse mundo, precisamos muitas das vezes trabalhar, precisamos botar nossos filhos para estudar, precisamos participar das coisas do mundo, porque, como o apóstolo Paulo falou, se não fosse assim, é melhor sair do mundo, né? Mas eu estou aqui, eu posso andar fisicamente com as minhas pernas neste mundo, mas o meu coração, a minha mente, está espiritualmente num andar de cima, num degrau acima. Mas o que nós temos visto, né, é que os líderes de hoje, assim como os lavradores lá da parábola, não estão preocupados em fazer a vinha dar frutos. A vinha não estão preocupados com o que serão cobrados ou a forma como em dar, ou seja, estão fazendo com que a vinha dê cada vez mais frutos podres, que é o que nós vemos hoje. Nós vemos um povo de Deus hoje fraco, um povo de Deus que está dentro da igreja, mas está com uma vida dupla, né? Dentro da igreja é um santo, mas fora dela fazendo os piores pecados. Gente com pecados secretos, pecados escondidos, levando as suas vidas duplas, sendo alguém na igreja e quando se tranca no seu quarto, está lá vendo coisa na internet, ilícita, está com pensamentos malignos. Porque, na verdade, o discípulo ele é fruto do seu próprio mestre, né? Essa é a grande verdade. Você vê aí um monte de líder muito mais preocupado em encher o seu bolso, em ter suas vidas, andar de carros importados, andar de um monte de coisa aí, ter, né, casas cheias de ouro, de mármore, todas pomposas, né? E o povo lá indo de mal a pior. Uma outra coisa é falar sobre a prestação de contas, né? Quantas vezes Deus tem levantado pessoas para alertar esses líderes? Se você que me ouve aí é um pastor e não tem cuidado das suas ovelhas, não tem tido zelo com o povo de Deus, né? E Deus já levantou pessoas para abrir os seus olhos, para você se consertar, e você não fez, muito cuidado, porque a parábola diz que Deus virá e julgará. Então, da mesma forma, Deus tem avisado, Deus fala, Deus aponta, né? E
a gente, e muitas vezes esses líderes não se dão conta disso. Mas na verdade é por causa de quê? Porque eles querem se apoderar da vinha de Deus. Ou seja, tem muitos pastores aí que acham que as ovelhas são dela. Não, ó, você não se mete aqui nas minhas ovelhas. Não tem ovelha dele. A ovelha é de Jesus. E é exatamente o que a parábola diz: vamos matar o filho para nos apoderar da herança dele. Muitos líderes hoje querem se apoderar do povo de Deus. Eles querem dominar, manter o povo debaixo, né, da sua escravidão, as suas regras, essas regras que não vêm nada de Deus, mas são regras estipuladas por homens. Estão querendo colocar, né, estão querendo dominar, fazer do povo de Deus massa de manobra para poder aumentar cada vez mais as suas riquezas pessoais. Aí você vê, né, coisa feia, um pastor falando mal do outro, uma denominação brigando com a outra, porque no fundo, eles estão disputando ovelhas, pedaços de carne, tratam o povo como pedaços de carne que dão a eles dízimos e ofertas. Não estão nem aí para a vida espiritual deles. Que mau exemplos. Você vê esse tipo de rivalidade entre os próprios membros das denominações. Ou seja, não está mais no âmbito dos líderes, mas passa para o povo. Né? Uns não querem conversar com o outro porque o outro é da outra igreja. Sabe? É uma coisa assim absurda. Uma coisa para a gente finalizar, né? Que a gente pode ver nessa parábola, duas coisas nós podemos apontar nessa parábola: a bondade de Deus, assim como foi com o povo de Israel, né? Deus mandou profetas e mais profetas, falou, avisou: ó, eu vou trazer juízo sobre vocês, eu vou trazer vingança sobre vocês, vocês estão me desobedecendo, parem de serem rebeldes, voltem para mim, se arrependam de todo o coração. Profetas e mais profetas avisaram a Israel. Isso significa o quê? A bondade de Deus. Talvez você que me ouve aí, né? Deus já falou várias vezes com você: pare com isso, pare de ficar falando mal dos outros, pare de ter vida dupla, pare de estar orar de manhã a mim, passar o dia todo pensando em coisas que não me agradam. Para de ver coisas que não me agradam. Para de gostar das coisas que eu não gosto. Lá, abandona este mundo, vem para mim, se converta de todo o teu coração. Talvez Deus está aí avisando você constantemente. Deus te ama, Deus está sendo bondoso contigo. Porque Ele é um Deus. Deus é amor, mas Deus também é juiz. E Ele virá e julgará, né, todos aqueles que não andam segundo a sua vontade. Então, querido, que você, né, se você é alguém que agrada a Deus e tem paz no seu coração, louvado a Deus pela sua vida, sabe? Que você não só cresça e amadureça no Senhor, mas que você possa ajudar aqueles que estão à sua volta, que não vive a comunhão com Deus que você vive. Agora, se você também é um desses que só leva o nome de crente, mas na verdade não é crente coisa nenhuma, vive uma vida de ímpio mais que os ímpios, é mais ímpio do que os ímpios, né? Cuidado, se arrependa enquanto é tempo, como diz as Escrituras, né? Busca a Deus enquanto se pode achá-lo. Enquanto Deus tem se permitido ser encontrado, busca o Senhor, abandone sua vida de pecado, abandone essas coisas que têm agradado a Deus. Talvez você é até um homem de Deus, mas que ainda está preso, ainda tem alguns grilhões que te prendem e que estão impedindo que a sua vida ministerial cresça, floresça.
Se você é um desses, abandona logo isso, pare, entregue sua vida a Deus por completo. Ou Deus virá a seu tempo e vingará, né, todos os profetas, todos aqueles que ele levantou para falar com você, né? Que você, como diz as Escrituras, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é, sabe? Então que você, né, que você se incline ao Senhor sempre. Se você busca o Senhor, busque cada vez mais. Se você não busca, busque-o enquanto ainda há tempo. E livre-se, Senhor, da vingança. E livre-se da vingança de Deus. Ok? Então é isso. Né? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Dê um joinha aí no vídeo. Comente. E um abraço. Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.